Estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Sheila Maria Conde Rocha Campelo. Vamos revisitar sua infância e juventude e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área educacional. A nossa convidada é graduada em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Santa Úrsula e em licenciatura em Educação Artística pela Universidade de Brasília, onde também obteve o mestrado e o doutorado em artes. Foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1995, onde atuou na educação de campo e na educação de jovens e adultos. Na Universidade de Brasília, atuou como professora na implantação da educação à distância no Instituto de Artes e em atividades de pesquisas no campo das artes e educação, redes de aprendizagens, aprendizagem colaborativa, interculturalidade e transdisciplinaridade. É membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Arte, a ANPAP, e da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB. Eu gostaria de agradecer à professora Sheila Campelo por ter aceitado ao nosso convite e registro que nossa convidada está nos dando a entrevista em Munique, na Alemanha. Professora Sheila, na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma liderança na área educacional, na dimensão da arte. Eu fiquei muito feliz com o convite, até porque eu tive a oportunidade de visitar o portal e conhecer melhor a proposta. Então, eu me sinto bem feliz de participar dessa entrevista e me disponho a colaborar no que for possível, tiver ao meu alcance, com esse projeto que eu considerei bem importante. Com relação a essa pergunta, essa primeira indagação, eu achei muito pertinente por dois motivos importantes. Em primeiro lugar, porque a resposta a essa pergunta já é conteúdo da minha tese de doutorado. Um dos capítulos é dedicado justamente, que se chama Antecedentes de uma Jornada, é dedicado justamente a refletir a respeito do processo de constituição desse ser vivo que eu sou, né? Com base na teoria autopoética, nas primeiras atividades de todos os nossos cursos, nós propomos que os estudantes façam essa reflexão também, porque consideramos que ela é muito importante no processo de tomada de consciência a respeito da nossa importância no planeta, né? A gente tem que refletir a respeito do nosso processo para saber quem somos e qual é o nosso papel diante da vida. Então, eu começo respondendo, e ao responder, eu já estou falando também um pouco a respeito
do meu próprio trabalho de pesquisa e do trabalho que nós desenvolvemos na Secretaria de Educação e na UNB. Eu, eu nasci em uma família de ferroviários. Meu pai era engenheiro ferroviário e meus irmãos atuaram nas redes ferroviárias também. Minha irmã foi dentista, meu irmão engenheiro. Então, toda a família tem um pé na ferrovia. Por isso, em determinado momento da minha vida, eu assumi a ferrovia como uma metáfora, a representação da metáfora da minha vida. A minha vida seguiu as linhas do trem. Eu morei em diversas cidades no Brasil afora, porque meu pai ia sendo transferido à medida que a carreira dele na ferrovia ia avançando, nós fomos nos mudando. Então, eu estudei e vivi em várias cidades brasileiras. Nasci em Araxá, morei alguns meses em Araguari, depois nos mudamos para Goiânia, moramos em Belo Horizonte, depois Niterói e Rio de Janeiro, e por fim eu fui para Brasília. Tudo isso sempre acompanhando a linha do trem, né? O meu pai morando em casas, porque na época que meu pai começou a trabalhar nas ferrovias, quem era o gestor daquela rede ferroviária, daquele trecho da rede ferroviária, vivia numa casa que era sempre situada ao lado da estação e era uma casa que pertencia à rede ferroviária. Então, o trem é parte da minha vida. Tanto é que na adolescência eu tinha um apelido de Piuí. Na escola me chamavam de Piuí por causa disso. Desde pequena, eu tinha uma paixão pelas cores, porque meu pai, além de ser engenheiro ferroviário, ele fazia projetos de arquitetura, de engenharia, e ele coloria as fachadas da casa dele. Então, eu sempre tive o interesse pelas cores. E pelos gibis, pelo colorido que eu coloria os gibis em preto e branco. Então, eu tive sempre esse pé na cor. A minha mãe também, ela pintava, fazia pintura em tecido, pintava roupas, pintava tecidos e bordava. Então, tinha a história com a cor e também com a costura. A costura também sempre esteve presente. Na adolescência, e a leitura também, porque meus pais, a minha mãe tinha mania de comprar coleções, então ela comprava coleção de Monteiro Lobato, Machado de Assis, contos de fadas, tudo, a gente lia muito e lia tudo, lia gibi, lia essas coleções. Meu pai também comprava livrinhos de bolso da coleção Argonautas. Eu acho que tudo isso influiu na constituição da Sheila, de quem eu sou. Essas leituras todas, eu lia fotonovela escondido deles, que ele não podia, fotonovela não podia ler, mas eles incentivavam a leitura de gibi. E eu, quando cheguei na idade de fazer o vestibular, eu estudei sempre nos anos iniciais, estudei em escola protestante. A família do meu pai era protestante. E depois nós mudamos para Belo Horizonte e eu entrei para a escola pública. Já no último ano dos anos iniciais, eu fui estudar no Instituto de Educação. Depois estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais, que era uma escola considerada modelo no Brasil. Era uma escola que tinha uma educação bem assim, vanguarda para a época. Foi uma escola que teve uma importância muito grande na minha formação. Essa escola me ensinou a estudar, me ensinou a ler, a aprender, estudar, sistematizar o estudo. E eu
terminei o ginásio nessa escola, eu acho que foi fundamental para mim. Depois nós nos mudamos para Niterói e o último ano do ensino médio, que na época chamava científico, né? Eu estudei num cursinho pré-vestibular. Além de ter mudado de uma cidade onde eu tinha uma escola maravilhosa, tinha amigos, tinha uma rede de apoio assim na escola, eu fui para uma cidade, a gente passou um período em Niterói, depois eu fui para o Rio, e eu me senti um pouco perdida, tanto por ter deixado os amigos, porque nessa fase da adolescência, é muito importante essa rede que a gente tem com os amigos. E em Belo Horizonte, eu tinha muito contato com a leitura, porque eu estudava numa escola em frente à biblioteca municipal. E eu vivia na biblioteca. Eu gostava de estar lá, gostava de ver as imagens dos livros e de ler os livros. Então, quando eu mudei para o Rio, eu perdi isso e fui fazer um cursinho vestibular, que é um tipo de formação muito propedêutica, né? Muito preparatória para uma prova, e assim mais fria. Eu não tinha contato com os outros colegas adolescentes, numa fase em que isso é primordial. Por isso que eu defendo a arte na adolescência, porque a arte integra, agrega. E eu me senti assim meio desintegrada. Eu mudei, fui estudar em um cursinho e me senti perdida. Não sabia que vestibular, para que área fazer. Eu me senti assim muito desamparada e acabei fazendo um vestibular para odontologia e fiquei torcendo depois que eu fiz a inscrição para não passar, porque eu vi que não era aquele o meu caminho. Felizmente eu fui reprovada e aí eu pude fazer um outro vestibular para arquitetura. Daí eu cursei arquitetura no Rio, depois eu fiz um curso de especialização em planejamento urbano, municipal e urbano. Nesse período eu já tinha sido mãe, já tinha me casado e tinha 2 filhos já. Aí tinha que dividir os estudos com essas funções de mãe, o que é muito. As mulheres são assim heroínas de conseguir conciliar trabalho, estudo e a maternidade. Acabei indo fazer um estágio em Santa Catarina carregando 2 filhos no final dessa especialização. Em seguida, eu mudei para Brasília. Chegando em Brasília, eu tinha terminado a especialização, eu entrei com um pedido na UNB para cursar Direito, para me dedicar a Direito Municipal e Urbano. Fiz 1 ano e meio. Aí percebi que o curso era muito rígido para mim, o sistema era muito fechado, e eu desisti e fiz o vestibular para a educação artística. Aí eu me encontrei. Eu retomei o caminho da arte, eu reencontrei a arte, eu reencontrei as cores, e eu reencontrei o que foi mais importante para mim, porque eu fiz o vestibular para bacharelado. Mas no meio do curso eu me encantei com as disciplinas da didática, da área da didática, a pedagogia, e pedi transferência para a licenciatura. Aí eu achei meu caminho, porque eu percebi que eu era uma professora, eu era uma professora de arte. Foi quando eu acho que eu encontrei a trilha certa. Foi assim por caminhos tortos, mas eu cheguei ao que me dava alegria, que era trabalhar com educação e com a arte. E foi o que aconteceu de significativo, né? Assim, cheguei na fase adulta já um pouco tarde, sabendo o que eu queria. Demorou um pouco. Foi só aos 39 anos que eu consegui me formar em educação artística, quer dizer, eu passei esse tempo todo para encontrar meu caminho. Professora Sheila, poderia
revisitar e destacar a sua atuação na Secretaria de Educação do Distrito Federal e na Universidade de Brasília? Sim, quando eu ainda estava terminando o curso de educação, da licenciatura em educação artística, eu fiz o concurso para a Secretaria de Educação. Eu ainda não era formada em educação artística. Eu trabalhava no SESI, tinha começado um ano antes de me formar, eu comecei a trabalhar no SESI, trabalhava 20 horas no SESI, no Departamento Nacional, num setor que cuidava da avaliação dos programas do SESI. E ali eu já tinha percebido o meu encantamento com a educação, porque eu gostei muito dos programas do SESI voltados para a educação. Mas quando eu passei no concurso da secretaria, eu ainda era estudante, né? Eu tive que conciliar os horários dos estudos, do trabalho no SESI e do trabalho na secretaria, o que foi ficando muito complicado. Então, eu tive, em determinado momento, que optar. Eu deixei o SESI, onde eu ganhava umas 4 vezes mais do que ganhava na Secretaria de Educação, porque, por causa dessa paixão pela escola. Quando eu fui chamada para trabalhar na secretaria, fui nomeada, eu fui trabalhar numa escola lá no Paranoá. E eu simplesmente me encantei, tanto com os alunos. O Paranoá, na época, ainda era uma comunidade um pouco menor. E os meninos, eu trabalhava lá só 20 horas, né? Eu deixei o SESI, fiquei 20 horas lá e fiquei terminando os estudos da licenciatura. Aí eu assumi uma oficina lá nessa escola, chamava oficinas interdisciplinares, trabalhando com a professora de biologia, a de português, literatura, né? E uma professora que atuava na biblioteca. A gente tinha um projeto e criamos lá que a gente chamava de a Confraria dos Jovens Bibliófilos do Paranoá. Eu levei para lá o encantamento que eu tinha com a leitura, porque a biblioteca pública de Belo Horizonte não saía de mim. Eu era muito apaixonada pelas coleções de livros, e eu queria transmitir essa paixão para os meninos na escola. Os meninos que se voluntariaram começaram a participar dessa oficina à tarde. E a gente produzia livros lá, eles faziam os papéis artesanais, produziam textos na área de biologia, de artes e de literatura, poesias, coisas assim. Então, a percepção da importância da arte e da literatura, principalmente nessa fase da adolescência, porque eu tinha alunos que participavam da oficina que eram do ensino médio e dos anos finais, oitava série principalmente, os oitavas adoravam a oficina. E aí a gente começa a perceber a importância da arte na educação, porque eles começaram a fazer ilustrações de biologia e as professoras de português de biologia atestaram a evolução da aprendizagem dos meninos quando eles começaram a trabalhar com a arte relacionada com essas disciplinas. Então vem daí um pouco nasce um pouco aí a proposta do Arte Educa. Já começa o embrião do meu projeto de trabalhar com a interdisciplinaridade. Até então era a interdisciplinaridade que me atraía. Depois surgiu o PAS, o Programa de Avaliação Seriada. Complicou a nossa vida, por um lado, porque como as artes entraram no vestibular, entre aspas, né, o PAS, ele tinha uma prova por ano e os meninos tinham que dominar os conteúdos relacionados com a história da arte e com a teoria da arte para fazer essas provas, porque era parte do programa. E os professores de arte perceberam
nessa época, uma carência de aprofundamento em relação à história da arte e à teoria da arte. Então, eu entrei para o Comitê do PAS, que a UNB criou, para discutir esses programas que seriam cobrados nessas provas. Aí eu senti a necessidade de fazer o mestrado, porque eu percebi que não existia, como é que fala? Não existiam recursos didáticos disponíveis para os professores de arte. Eu entrei para o mestrado com a intenção de produzir recursos de artes, de coproduzir junto com os meus colegas parceiros do comitê, porque não tinha recurso para o aluno usar e nem para o professor se fundamentar. Quando eu entrei, eu pensava em produzir material impresso. Entrei, aí a professora Suzete Venturelli, do Instituto de Artes, ela foi minha orientadora, me convenceu a transformar minha proposta de material impresso em uma hipermídia, um portal que abrigaria esses recursos. Ao invés de ser impresso, seria um portal na internet, porque estava começando começou a existir um programa de informática na educação, o MEC instituiu, e os meninos estavam começando a mergulhar nesse universo digital. Então, a ideia seria produzir o conteúdo para ser acessado pelo ciberespaço, por esse novo espaço, essa cultura digital. Eu entrei para o mestrado para produzir esse material e saí no final do mestrado com outro produto, que foi a formação de professores. Eu percebi ao longo do processo que os professores, além de não ter recurso, eles não tinham domínio em relação às metodologias de ensino da arte. Era tudo muito incipiente. A arte não era valorizada no currículo escolar e ainda não é até hoje, né? Então, a gente transformou, eu com o apoio da professora Suzete, eu transformei a proposta de criação de recurso didático numa proposta de formação dos professores para formar, para que eles produzissem seus recursos didáticos e construíssem suas próprias abordagens metodológicas, mas com base numa teoria, uma abordagem teórica bem fundamentada. Então, daí surgiu o Arte Educa. Quando eu terminei o mestrado, a professora Suzette tinha sido eleita diretora do Instituto de Artes, me convidou para trabalhar no Instituto por meio do convênio com a Secretaria de Educação, e eu fui. Aí ela fez o convite para que eu participasse, coordenasse um projeto de implantação da educação à distância no Instituto de Artes. A minha função seria, além de oferecer esse curso, seria de apoiar os professores do Instituto nas suas próprias propostas de trabalho, usando os recursos da internet, né? Aí seria o início da educação à distância no Instituto de Artes. Do curso Arte Educa, acabou emergindo as propostas, os projetos para o pró-licenciatura e para a Universidade Aberta do Brasil. O MEC lançou os editais, né, para elaboração dos projetos das licenciaturas, e eu acabei coordenando um processo de elaboração das licenciaturas em artes visuais, música e teatro dos programas Pró-Licenciatura e Universidade Aberta do Brasil. Fizemos parceria com a UFG, com a Unimontes e com a Universidade Federal do Maranhão. Então, a Federal de Goiás, a Estadual de Montes Claros e a Federal do Maranhão, professores dessas universidades, vieram e a gente começou a trabalhar na elaboração desses projetos, envolvendo professores de música, de teatro e de artes visuais. No final, foram aprovados pelo MEC os cursos de artes visuais e teatro. O de música, infelizmente, os professores da música, na época, eles resistiam um pouco à educação à distância.
Então, nós não encaminhamos a proposta da música, eles resolveram redefinir o processo. E foram aprovados esses dois. Eu fiquei na coordenação do curso do Pró-Licenciatura, da Licenciatura em Artes Visuais da UNB, e, e no curso no processo de implantação da UAB, do projeto da Licenciatura em Artes Visuais pela UAB. Só que nesse período eu perdi o meu pai e o meu marido. Eu já tinha lá para trás um grande trauma que eu tinha perdido minha mãe. Isso interferiu bastante na minha vida toda, né? Balançou tudo. E é neste ano em que eu ia implantar o projeto da UAB, meu pai faleceu em janeiro e meu marido faleceu em fevereiro. Foi um ano, assim, terrível. Eu acabei passando a coordenação do projeto da UAB para uma outra professora lá do departamento e fiquei só na coordenação do projeto do Pró-Licenciatura, em que a gente tinha polos em Brasília, em Ceilândia e Planaltina, e em Rondônia. Nós fizemos uma parceria com a UNIR, a Universidade Federal de Rondônia, e tínhamos um polo da UNB lá em Porto Velho. Eu fiquei nessa coordenação por 4 anos, até que em 2011 o convênio com a secretaria acabou, foi encerrado, e eu fui devolvida para a Secretaria de Educação. Deixei a UNB, ainda continuei, estava no meio de uma edição do Arte Educa, eu continuei na coordenação do Arte Educa, mesmo à distância, estando já na secretaria. O Arte Educa, o curso, na verdade, o nome dele é Arte Educação, Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas. Eu fiquei coordenando esse curso à distância e infelizmente, tive que deixar o projeto do Pró-Licenciatura no último ano em que a primeira turma seria graduada. Foi uma tristeza para mim muito grande, mas durante o tempo que eu estive lá foi maravilhoso. Acho que é isso. Eu esqueci de mencionar a importância do Proinfo, do Programa de Informática na Educação. Porque na Secretaria de Educação eu passei, antes de ir para a UNB, eu passei pela gerência de multimídia. Eu fui transferida para lá quando o meu projeto virou, deu aquela virada em que eu fui construir o portal. E aí eu participava da formação de professores para o uso de tecnologias na escola. Então, isso foi muito importante para a proposição do curso Arte Educa, que tem esse título, Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas. Muito bom, professor. Uhum. Que bela carreira, que belas iniciativas, né? Que tem um monte Infeliz- de coisinha escondida ainda aí que mereceria destaque, mas não dá para falar tudo. Certo. Estamos chegando ao final da nossa conversa, professor Sheila, e gostaria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. É, os jovens que nos assistem, eles estão dentro de uma realidade em que a escola foi invadida, foi atacada. Ultimamente ela foi pela escola, a proposta de escola sem partido, né? E atacada literalmente, ultimamente, por violência mesmo, absurda, em que foram assassinadas pessoas dentro da escola, professores e estudantes foram assassinados, né? A proposta de educação pela arte prevê uma ideia de reconciliação entre a formação individual e a unidade social. Esses meninos têm que se perceber como parte de uma sociedade e têm que perceber que a formação deles é a formação para promover essa reconciliação.
Os teóricos que fundamentam o Arte Educa, os teóricos transdisciplinares, eles falam em resgatadores de esperança. Esses meninos têm que se colocar na posição de resgatadores de esperança e se apoiar na arte, buscar a integração maior possível dentro da escola, com todos os segmentos, com todos os membros da comunidade escolar e tentar extrapolar até a própria comunidade escolar, atingir a comunidade que envolve a escola e se perceber como não somente como consumidores de cultura, mas como produtores de cultura e como produtores de uma sociedade melhor. Eles têm que. E a arte, ela tem tudo para auxiliar nesse processo. Ela agrega, ela atrai, ela motiva. E os adolescentes, eles estão numa fase da vida que eles precisam disso. Eles precisam da arte. Eles precisam interagir, eles precisam se encontrar e levar isso para a melhoria das comunidades, para a melhoria da sociedade e do próprio planeta, né? Eles são corresponsáveis pelo planeta, por, pelo bem social, pelo bem-estar social, né? São membros são membros das cidades do planeta Terra. É isso que eles têm que ter a consciência, né? Não sei se eu mandei uma boa mensagem, mas eu penso que é isso que eles precisam. Excelente mensagem, professora. Gostaria imensamente de agradecer essa importante e interessante conversa, que certamente vai inspirar os nossos jovens e estimular a todos os professores do Brasil. Muito obrigado, professora Sheila Campelo. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!